Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de responder uma pergunta com você. Quem é esse pregador? Mateus 7, 28 e 29. Verificamos a superioridade do fazer sobre o dizer e o saber. Entendemos como é importante a prática dos ensinamentos do Mestre. Agora nós queremos observar a pessoa do Mestre, a pessoa de Jesus, a partir de dois pontos principais e muito importantes. Primeiro, a doutrina de Jesus. Verso 28, tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. As multidões estavam atônitas, maravilhadas pela forma calma, certa e despretensiosa com que ele expunha a lei para os cidadãos do reino. Este não era o primeiro mestre que eles ouviam, mas era absolutamente diferente dos demais. A pregação dele era diferenciada, tinha vida na pregação do mestre. Verdadeiramente, nós estamos falando do maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. Estavam familiarizados com mestres que atavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não os moviam. Mateus 23, 4. Mestres que engoliam o camelo e coavam o mosquito, limpos por fora e sujos por dentro, cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, 13 e 36. O que nós vemos hoje nos nossos dias. Grandes ministérios com lideranças podres. O interior aniquilado. O interior desses grandes ministérios, meu querido, com conchavos. E verdadeiramente Jesus estava muito acima desse patamar de coisas. E verdadeiramente as pessoas que estavam acostumadas com aquelas coisas que nós vemos hoje nesses grandes ministérios ficavam assustadas com a doutrina, com a pregação daquele homem simples, diferente, mas que vivia o que ele pregava, havia vida nas suas pregações. As palavras de Jesus, como ele mesmo asseverou, são espírito e são vida. João 6, 63. Como Pedro declarou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Jesus, meu amado, tinha as palavras que nós precisamos para viver bem. E verdadeiramente não há como a gente procurar outro caminho. Jesus é o nosso Salvador. Ele mostrou isso e mostra para nós todos os dias através da vida dele e das atitudes dele. Ele é o nosso modelo, ele é presente na nossa vida. Nós olhamos ainda, meu querido, para dois pontos, o segundo ponto principal, a autoridade de Jesus. O que também deixou a multidão atônita e o faz até hoje, conforme o Hunter, era a autoridade com que ele ensinava, verso 29. Era extraordinária, ele não titubeava, nem hesitava, não era inseguro nem extravagante. Ele falava com clareza, ele falava com simplicidade, mas havia profundidade em cada palavra que ele proferia. Ele não proferia palavras vãs, ele proferia palavras que dava vontade de comer, ele proferia palavras que alimentava quem estava ouvindo. Essa autoridade real que maravilhava a multidão destaca várias importantes características de Jesus. Primeiro, a autoridade de Jesus como mestre. Ele ensinava a lei absoluta, interpretava a lei de Moisés, mas mostrava a lei de Deus. Era judeu, mas não tinha os padrões judaicos. Seus ensinos não estavam culturalmente limitados ao povo judeu, eram universais. Ele não viera simplesmente para os judeus, ele viera para o mundo inteiro. E verdadeiramente, meus amados, ele interpretava a lei sem ter sido ensinado por nenhum mestre da época, nem um mestre judaico. Ele não sentou aos pés de nenhum mestre. Ele viera já com tudo. Ele sabia todas as coisas. Antes que acontecesse, ele já sabia. Antes das pessoas perguntarem, ele já respondia, porque ele compreendia, ele conhecia os pensamentos das pessoas. Os escribas não tinham autoridade própria, como a que ele demonstrava sobre si mesmo. João 7, 15, 16 e 14, 8, 11... Os ensinos de Jesus transcendem os limites da Palestina e alcançam os confins da terra. Atos 1:8. Esse também foi o alvo, a chamada dele para nós como igreja dele, para que nós vivêssemos. Atos 1:8.
que nós fôssemos testemunhas dele em todo lugar, em todo tempo, e que nós não nos esquecêssemos de amar sem olhar para as qualificações, para as qualidades, para as cores, para os credos. Nós amássemos pessoas porque elas eram pessoas. Que nós não rotulássemos pessoas. Segundo a autoridade de Jesus como Cristo, Jesus sabia que viera ao mundo com uma missão. Ele era o enviado, o cumprimento de toda a profecia. A profecia que havia sido profetizada 700 anos lá em Isaías. Isaías é o profeta messiânico. Ele falava de tudo que estava com Cristo ali hoje, naquele momento, enquanto ele estava falando. Era como se o livro do profeta Isaías estivesse sendo lido pelos doutores da lei. Só que eles não compreendiam. Eles conheciam, mas não compreendiam, porque eles não compreendiam com o coração. Mateus 10, 40, 15, 24 e 21, 37. Era o cumprimento do tempo de Deus. Marcos 1, 15. Era o cumprimento das profecias proferidas lá em Isaías. 3. A autoridade de Jesus como Senhor. Jesus não era simplesmente um rabino, mas era mestre e senhor. Dava ordens, esperando obediência, e fazia advertências. Lucas 6, 46, João 3, 13, Mateus 7, 21, 23. Um rabino ensinava a Tora. Jesus ensinava o verdadeiro significado da Tora. Ele falava, meu amado, ele transformara tudo lá da Tora em 2 princípios fundamentais. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus vivia tudo isso. A autoridade de Jesus como Salvador. Ele foi capaz de declarar quem será bem-aventurado e quem não era. Apontou a porta estreita para a salvação, reivindicou o direito de perdoar pecados e concedeu salvação. Mateus 7, 13, 14, 9, 2, 6. Quinto, a autoridade de Jesus como juiz. Jesus pregou o Sermão do Monte ante o sombrio cenário do juízo vindouro e colocou-se no papel de juiz. Mateus 7, 22, 23. Será de Jesus o direito de decidir o destino dos homens, aqueles que serão banidos de sua presença? Mateus 7, 23. Nós olhamos o cumprimento lá em Apocalipse. Quando olha para todos os 4 cantos do céu e não há ninguém com autoridade para abrir os selos, mas o leão da tribo de Judá conquistou aquele direito. E ele chega para manifestar a salvação de Deus. Sexto, a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Em todo o sermão, Jesus dá uma doutrina compreensiva de Deus, Deus Criador, sustentador, justo e Pai. Mateus 5, 48, 6, 4, 8, 32, 7, 11. 7. A autoridade de Jesus como Deus. Jesus diz que são bem-aventurados os que por causa dele foram perseguidos, assim como profetas do Antigo Testamento, que foram perseguidos por sua fidelidade a Deus. Mateus 5, 11, 12. Jesus declara os discípulos equivalentes aos profetas e a ele mesmo em equivalente ao Pai. É equivalente ao Pai. Ele mostra para nós, meu querido, que ele precisa manifestar para nós primeiro como mestre, depois como Cristo, depois como Senhor, depois como Salvador, como juiz, como Filho de Deus e como Deus. Ele se manifesta para nós em todo o patamar. E verdadeiramente nós precisamos tomar posse de tudo isso que Jesus viveu e passa para nós. Jesus diz que é preciso chamá-lo de Senhor e também fazer a vontade do Pai para entrar no céu. Mateus 7, 21. Em todos os casos, Jesus deixa clara a sua equivalência com o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. E para concluir, esse fenomenal pregador é Jesus. Ele ensina com a autoridade de Deus e declara a lei de Deus. Ele espera que as pessoas edifiquem a casa de suas vidas sobre as palavras dele. Ele é o Senhor que deve ser obedecido e o Salvador que concede bênçãos. Não se pode fugir de seus ensinamentos e de suas aplicações. Não há alternativa senão aceitar a Jesus ao pé da letra, sem restrições.
É Ele, é só Ele que dá salvação, é só Ele que manifesta Deus para nós. Como eu tenho encarado a doutrina de Jesus? Com respeito burguês e conformista ou como o único caminho a Deus para a minha vida? Segunda pergunta, no mundo de tantos conhecimentos e filosofias, quem realmente tem dirigido minha maneira de pensar, sentir e agir? 3. Como eu tenho encarado o desafio de ser sal da terra e luz do mundo? Gostaria de deixar para você nessa tarde maravilhosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.